O evangelho de hoje é tirado do evangelista Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias e redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela se cumpra em nosso favor. Hoje o Senhor nos apresenta neste evangelho o itinerário dele, de ter saído da sinagoga, foi à casa de Simão e André, e ali encontra a sogra de Pedro com febre. E logo Jesus é informado dessa situação. E ele então tem algumas atitudes importantes para que nós aprendamos a conhecer o agir de Jesus. Diante da febre da sogra de Pedro, o que Jesus faz? Ele aproxima-se daquela mulher, segura sua mão e a ajuda a levantar-se. Ali a febre desaparece. E a sogra de Pedro, então, começa a servi-los. Veja que essa atitude de Jesus, ela acontece na minha e na sua vida todos os dias. O que nós precisamos é ter consciência de que também nós estamos enfermos. E a febre, como ela não é uma doença, mas ela é um sintoma de alguma situação mais séria, nós devemos perceber que em muitos momentos da nossa vida nós percebemos a febre que nos dá uma moleza, uma indisposição de fazer as coisas, de agir. Isso também mostra para mim e para você que o pecado tem os seus sintomas, mas ele tem a sua causa. A causa primeira do pecado é a soberba, o orgulho humano, de querer ser o centro do mundo, o centro da vida, o centro das coisas, de querer ser igual a Deus, fora de Deus. Então, hoje Jesus se aproxima de mim e de você. Quando nós escutamos a palavra, é Jesus se aproximando de nós. Quando nós recebemos a Eucaristia, é Jesus se aproximando de nós. Quando recebemos a absolvição dos pecados, é Jesus aproximando-se de nós e segurando em nossa mão e nos ajudando a levantar-nos. E levantar significa também sempre ressuscitar, sair da morte,
sair daquilo que nos coloca distante de Jesus, coloca longe do Senhor. E a consequência dessas obras que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida é nos dispor a servir com alegria. Depois vimos que Jesus cura os doentes e expulsa os demônios. Aí está outra postura de Jesus que Deus quer realizar na minha e na sua vida. Expulsar os demônios da preguiça, do orgulho, da soberba, da avareza, da luxúria, da ira, da gula. Esses demônios que nos fazem dessemelhantes a Jesus, nos faz perder os traços de Jesus. Que Deus nos dê essa graça de hoje perceber essa presença de Jesus, essa atitude de Jesus. E, por fim, o grande ensinamento deste Evangelho é a atitude de Jesus se levantar na madrugada e rezar num lugar deserto. Enquanto os discípulos o procuram, ele está na intimidade com o Pai. E nessa intimidade é que Jesus se alimenta da comunhão, da vida, da presença do Pai. E o faz fazer a vontade do Pai, que é cumprir a missão entre nós. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre do mal e nos dê a perseverança nessa oração diária, na escuta diária, na obediência diária ao Deus vivo e santo. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.